Paz e graça a todos, você está no canal Intelectualidade Cristã. E no vídeo de hoje eu vou dar um conselho, e também esse conselho servirá de alívio para alguns que me ouvem. Sejam cristãos, sejam pessoas que buscam conhecimento de alguma forma, principalmente os cristãos, aqueles que leem a Bíblia e aqueles que querem conhecer a palavra de Deus. Prestem muita atenção no que eu vou falar. Pois bem, peço desde já o seu like e vamos para o vídeo de hoje. Muitas pessoas, elas almejam aprender a pregar, ou a explicar o versículo bíblico, ou explicar aquilo que elas entendem na Bíblia. Ser um pastor, um presbítero, ou uma pessoa de alto cargo, que geralmente está à frente da obra de Deus, e que está ali pregando, está ali falando, explicando as Sagradas Escrituras para as demais pessoas. Essa também é uma vontade minha, como eu creio que também é uma vontade de algum de vocês que me assistem. Não só na igreja, mas explicar para as pessoas ao nosso redor a palavra de Deus. Porém acontece uma coisa conosco que é muito complicada, que é justamente a gente entender o que está escrito na Bíblia e às vezes entender até coisas profundas, mas não conseguir traduzir isso em palavras. E aí o que acontece? Por essa falta de recurso, às vezes linguístico, às vezes a pessoa que é tímida e não consegue se expressar da maneira correta, às vezes a pessoa vai lá para frente do púlpito da igreja, ou para alguma pessoa que ela precisa explicar, e ela dá um branco, né? Então, o que acontece? Às vezes, por isso, por a gente não conseguir falar o que a gente viu, o que a gente percebeu, e o que a gente entendeu das Sagradas Escrituras, ou de uma reflexão também na nossa vida, a gente pensa que não entendeu, porque a gente não consegue passar para outras pessoas. Mas preste bastante atenção nisso. Não é porque você não consegue explicar que você não entendeu algo. Muitas pessoas vão dizer assim, mas fulano fala que algo, para a gente aprender algo, a gente tem que saber ao menos explicar. Mais ou menos. Porque há coisas que a gente percebe que não são raciocínios lógicos, que não são uma linha de raciocínio que a gente monta ali por cadeias de causação, uma investigação, uma dedução que a gente tem de algo, não. É simplesmente uma percepção. É algo que dura segundos. Você percebe e de repente se esvai da sua mente novamente. E aí você tenta explicar aquilo para você mesmo ou para outras pessoas e você não consegue. Ou às vezes você tem algo, consegue mais ou menos explicar para si mesmo, mas não consegue explicar direitinho para as outras pessoas. Isso sobre a palavra de Deus, ou sobre alguma reflexão, sobre algo que você viu, que é uma verdade explícita, que é uma verdade com uma percepção. Aí o que a gente faz? A gente pensa que por a gente não poder falar e não poder explicar para outras pessoas, não poder provar isso que a gente tem, a gente pensa que não entendeu, ou que aquilo que a gente pensa é falso. Então eu venho hoje aqui aconselhar para que vocês não tenham essa desconfiança de vocês mesmos. Mas se vocês se aperceberem de algo na palavra de Deus, ou em alguma outra área do conhecimento, ou alguma reflexão, guardem para si. Se vocês puderem, sentem, anotem numa folhinha de papel, num caderno ou no celular, da maneira que lhes for possível. E não se preocupe em explicar para outras pessoas. Não se preocupe nisso. Se você percebeu algo e não consegue explicar para outras pessoas, não se preocupe, porque o primeiro passo, que é de entender e perceber a verdade, você já deu. E esse é o principal passo. O mais importante não é confirmar algo que eu vi para outras pessoas, mas é saber que o que eu vi e saber que o que eu percebi é verdadeiro. Eu garanto para vocês que no tempo certo, Deus vai florescer essa facilidade no seu coração e na sua boca, nas suas palavras, para explicar aquilo que você percebeu para outras pessoas, se for realmente necessário que isso explique. Mas geralmente, como tem a ver com a palavra de Deus, é muito bom que a gente aprenda a se explicar também. Porém, confie em Deus que no momento certo, Ele te dará a capacidade para você pregar, para você falar da palavra de Deus para outras pessoas de forma que elas entendam, ok? Eu deixo essa palavra aqui para vocês. Peço por favor que vocês compartilhem este vídeo para mais pessoas e também que vocês comentem aí abaixo hashtag Deus é bom. Se puderem também me dar ideias de vídeo, dúvidas que vocês têm da Bíblia. Ô Luiz, eu tenho dúvida sobre tal passagem da Bíblia, me explica aí. Eu tenho dúvida, Luiz, sobre tal passagem, tal dúvida sobre Deus, tal coisa sobre as religiões, tal coisa sobre as igrejas. Coloque aí embaixo que se for uma pergunta muito boa, vai ter vídeo, ok? E eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Eu peço a contribuição, agradeço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.